Nenhum sucesso vale a pena quando há fracasso dentro de casa. Esse é o assunto do nosso devocional de hoje, sexta-feira. Bom dia, mulheres de Deus, mulheres de valor, mulheres posicionadas diante da mesa do Rei. O Senhor tem um banquete para nós nessa manhã. Em um devocional que é um assunto que eu não imaginei que eu fosse trazer, né? Mas o Senhor tem sido bastante pontual e queimou no meu coração. E o devocional falou comigo antes de falar com você, tá? Então fique atenta. Eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã de forma profunda. E o assunto do nosso devocional, então, é: nenhum sucesso vale a pena quando há fracasso dentro de casa. Eu quero que você compreenda que, independente da sua profissão, de como está a sua empresa, de como você está no trabalho, do quanto você tem crescido profissionalmente, do quanto você tem se desenvolvido, né? Nenhum valor há nesse sucesso se você não tiver sucesso dentro da sua casa. A mulher, ela foi levantada de uma forma diferenciada na sociedade nesse tempo, né? A gente tem ouvido falar muito sobre empoderamento feminino. Eu já falei aqui, né? Já trouxe o meu posicionamento sobre a palavra empoderamento. Eu já falei que as mulheres, todas elas já receberam de Deus o poder. Elas só precisam ativar isso. É isso que você precisa fazer, ativar esse poder dentro de você. E se nós formos pegar a base bíblica de Provérbios 31, nós vamos ver que uma mulher posicionada em Deus, uma mulher de valor, ela trabalha, ela tem os seus ganhos, mas a primeira coisa que ela faz é levantar cedo e cuidar da sua casa, da alimentação da sua família, colocar as coisas em ordem. Então, depois disso, depois de ter toda a casa organizada, estruturada, pronta para viver aquele dia, então sim, ela sai para trabalhar. Então eu quero que você compreenda nessa manhã que nenhum sucesso vale a pena se houver fracasso dentro da sua casa. E nós vamos ler 1 Timóteo, deixa eu só colocar aqui que eu não tinha aberto ainda, 1 Timóteo 5:8, na versão NVT. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nos diz o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Quero que você compreenda que isso é um princípio bíblico, cuidar da nossa casa em primeiro lugar. Mais uma vez eu quero reforçar que não quer dizer que porque você tem que cuidar da sua casa, que você não possa sair para trabalhar fora, você não possa ter o seu negócio, você não possa, pelo contrário, né? Desde que você dê conta de tudo. É importante que você se organize de tal forma para que a sua casa não pereça, para que os seus filhos não sintam falta da sua presença, falta da sua dedicação, do seu amor. Eu quero que você compreenda nessa manhã que a mulher é o pilar espiritual da casa, é o equilíbrio das emoções. Você pode observar que se existe uma mulher que é um pouco rabugenta, mal-humorada, a casa dela toda é assim. Parece que nada anda de forma positiva, de forma saudável, porque ela vive naquele mau humor, vive naquela depressão, né? É importante que a mulher cuide de si mesma também. Colocar Deus em primeiro lugar nos abre essa possibilidade da gente conseguir equilibrar todas as coisas, porque Deus vai nos dando o norte, vai nos dando a direção. E não só falando aqui desse versículo em específico, que é um princípio, né? Aqueles que não cuidam dos seus negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, de nada adianta você abrir mão de algumas coisas e servir ao mundo se você não servir a sua casa primeiro. Eu tive uma situação essa semana onde um casal esteve aqui em casa, um casal que a gente não tem vínculo, não conheço, né? Eles vieram buscar algumas coisas que a gente estava doando, né? Se liberando, assim, eles vieram pegar. E ela entrou e começou a conversar comigo e abriu o coração e começou a contar que ela é cristã há algum tempo já, mas o marido, né, não vai pra igreja. E aí ela disse, eu tenho um desejo no meu coração, né, de ir nos hospitais,
faz, de orar pelas pessoas, de fazer serviço social. E aí nós começamos a conversar, ela começou a contar vários problemas que ela está vivendo em casa, com os filhos, com os netos, com o marido, né? É um processo, inclusive, de depressão da parte do esposo, né? E no momento que ela abriu para que eu falasse algo para ela, eu disse para ela que se havia um conselho que eu pudesse dar, só para vocês terem uma noção, assim, que ela é bem mais velha do que eu, né? Ela deve ter perto da idade da minha mãe, então ela poderia tranquilamente ser a minha mãe. E eu disse para ela assim, olha, se tinha um conselho que eu pudesse dar para ela, que antes dela, que ela deveria sim nutrir o desejo, né, de servir ao próximo, de ajudar ao próximo, mas antes dela colocar a mão para fazer essa obra fora da casa dela, que ela se posicionasse em jejum e oração pelos de casa, para que ela se posicionasse pela verdadeira conversão do marido e dos filhos. Né? Ela tem uma nora que já conheceu Jesus, que já se batizou nas águas há poucos meses atrás. Então, o meu conselho para ela foi esse. E ela começou a chorar. E o que eu entendo com isso? Que a gente está muito preocupado em fazer fora. Nós estamos muito preocupados em ajudar o outro, enquanto quem está precisando de ajuda somos nós. Enquanto o que está precisando de ajuda é a nossa casa, são os nossos filhos, o nosso marido, a nossa família. Então, se tem algo que eu tenho aprendido muito de Deus nos últimos 6, 7 anos, principalmente depois que eu fui tendo filhos, né? Eu aprendi a dar valor para a minha casa. Porque se a minha casa estiver bem, se a minha casa estiver organizada, e eu falo não só da organização a nível de rotina, de almoço, eu falo no total. Eu falo da limpeza, eu falo de uma janela, um vidro limpo, porque nos dá leveza para nós mulheres. Quando nós estamos com a nossa casa organizada, todo o resto das coisas flui, sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho uma rotina há muitos anos, né? Acho que antes de casar ainda, de levantar de manhã e já arrumar a cama. O dia que eu não faço, parece que todo o meu dia se desorganiza. E é uma coisa tão simples, levantar e arrumar a cama. Só que quando você faz isso, eu quero que você compreenda que você está sendo exemplo para os seus filhos. Os seus filhos também vão ver a sua cama arrumada e vão querer que a deles esteja também. Sabe? Então, nenhum sucesso vale a pena. Quando há fracasso dentro de casa, ocupe-se e preocupe-se primeiro com a sua casa. Vai chegar um momento que os filhos vão crescer, que você vai ter mais tempo sobrando para colocar mais atividades na sua agenda, e assim você vai aumentando o seu nível de trabalho lá fora. Mas não deixe de dar atenção para o seu marido, não deixe de dar atenção para os seus filhos. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, eu me ative muito à história de de Davi. E quando nós lemos a história de Davi, lá no início o Senhor diz, né, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Só que no decorrer da caminhada de Davi, por mais que ele tivesse aquela propensão a buscar a presença de Deus, né, ele queria fazer uma casa para Deus que fosse melhor do que a dele, porque ele dizia, olha, eu moro num palácio e o Senhor vive numa tenda, né, porque eles tinham a arca da presença, carregava a presença, e o Senhor chamou um profeta para que falasse para ele assim, olha, eu escolhi estar ali naquela tenda. Tá tudo bem se você estiver num palácio, mas eu não quero que você construa nada para mim além daquela tenda. Para mim ali tá bom. E Davi dizia assim, eu quero passar dias na tua casa, Senhor, né? Naquele lugar simples, naquela tenda, mas porque ali estava a presença de Deus. Só que conforme Davi foi caminhando, né, no decorrer da jornada de vida dele, ele foi perdendo essa essência. Ele foi se perdendo. E ele foi perdendo isso devido às coisas do mundo. O principal erro que eu vejo, assim, na questão histórica mesmo, de Davi, foi quando ele começou a pegar muitas mulheres, né, concubinas, mulheres para serem esposas do rei mesmo, esposas dele, né? Então ele tinha muitas mulheres. E eu acho que isso é algo que é contra, né, alguns princípios que Deus havia estabelecido para o povo.
Fora que alguns princípios que Davi também transgrediu foi de ter concubinas em mulheres que eram de outros povos, porque isso trazia a cultura de outros povos para dentro da cultura do povo de Israel, e isso era algo que Deus tinha sido muito enfático ali, lá em Moisés ainda, quando ele disse, olha, não se misturem, não se deixem ser influenciados por culturas de outros povos. Né? Eu estou dando para vocês o que vocês devem fazer, como vocês devem agir. Então, levem isso para dentro do povo de vocês, não permitam que outras culturas entrem. E Davi, apesar de ter sido um rei, que ele foi o rei que conseguiu tomar posse de toda a terra prometida, de toda Canaã, né? Toda aquela terra que o Senhor tinha prometido lá para Abraão ainda, né? Não sei quantos centenas de anos antes. Davi foi aquele rei, aquele líder do povo que realmente conseguiu tomar posse de toda a terra, né? De forma totalmente estratégica. Ele era um homem muito inteligente, um homem de guerra, um homem estratégico. Só que nesse meio tempo ele se perdeu. E o principal lugar que que ele colheu os frutos dessa semeadura ruim, de se perder dos princípios que Deus tinha estabelecido para o povo hebreu, foi dentro de casa, né? Então nós temos histórias muito tristes, realmente tristes, né? De um filho de mães diferentes, né? Um filho e uma filha, o filho se apaixona pela filha, né? Pela irmã, meia irmã, mas era irmã, né? E foi lá e abusou dela sexualmente. Então, e depois o irmão vai lá e não aceita que ele mata o irmão. Daí depois Davi vai e pega a esposa de um grande líder de guerra, um homem que realmente era leal a ele. E aí, para esconder a gravidez daquela mulher, ele vai e manda matar o marido, que era seu fiel escudeiro, sabe? Então, nenhum sucesso vale o fracasso de uma casa. Nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Então, se você quer plantar uma semente poderosa, plante a semente dentro da sua casa, sabe? Antes de ir para fora, fazer na rua, no trabalho, na sua profissão, estabeleça uma base firme dentro da sua casa. É essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Ela é bem mais extensa, né? Mas eu só quero finalizar deixando 3 conselhos, 3 direções para que você possa estabelecer essa base firme. Comece identificando onde você está negligenciando na sua família. Sabe, eu vou falar de mim. Quando o Senhor falou comigo nessa manhã, né? O Senhor me falou, identifica onde você está negligenciando. Tem um lugarzinho que você está negligenciando. E aí eu consegui identificar, nós mudamos um pouco a nossa rotina aqui de trabalho, então nós estamos trabalhando muito mais à noite, eu e o meu marido, e aí nós não temos mais aquele tempo de casal. Então eu preciso de alguma forma reestabelecer esse tempo com o meu marido. Esse é o lugar que eu senti que eu estou negligenciando, né? Que até final do ano, ali outubro, novembro, estava tudo tranquilo, e agora tá fazendo falta, e tá fazendo falta para mim. Então eu pude identificar isso hoje de manhã, para mim e para o meu marido. Então tem algumas coisas no nosso dia assim que a gente sabe que a gente tá batendo, discutindo com coisinhas pequenas assim. Então eu disse, poxa, é isso, o Senhor trouxe à luz aquilo que eu vim orando. Deus, por que isso está acontecendo? Então eu negligenciando o meu tempo de qualidade com ele, com o meu marido. Então identifique onde você está negligenciando. Compreenda o papel da verdadeira disciplina na educação dos seus filhos. Sabe, é importante que você tenha uma disciplina para educar os seus filhos. E o que é essa disciplina? É uma rotina, é algo que está estabelecido para que você tenha aquela paciência de sentar e ensinar seu filho o que precisa ser ensinado. Porque muitas vezes nós vivemos naquela rotina o dia todo, e às vezes quando nosso filho faz algo de errado, a gente vai lá, muitas vezes dá uma palmada na bunda, coloca de castigo, tira um brinquedo, né, faz algo assim, mas não diz para o nosso filho como que ele deve agir,
qual é o correto, onde ele deve caminhar. Isso é a educação. Então não negligencie também esse lugar, esse tempo de parar, sentar e ensinar seu filho. E eu vou contar algo que aconteceu aqui em casa, que então eu entendi quando o Senhor me falou, compreenda esse papel de disciplina na educação dos seus filhos. Quando o Senhor falou isso para mim, eu parei, lembrei de algo que vem acontecendo faz umas 2 semanas, né? Na verdade as férias todas, mas as 2 últimas semanas tem sido mais puxado, né? Os meninos ficam fazendo fofoca um do outro, né? Então se eu digo, não faz tal coisa, né? Então daí vem, fulaninho tá fazendo tal coisa. Tu disse pra não fazer, mãe, né? E aí ao invés e aí a gente começou a perceber que isso é fofoca, é errado, né? Daqui a pouco eles estão fofocando as outras pessoas na rua. Eu quero que você entenda que tudo começa dentro de casa. Pode parecer bobagem de irmãos pra você, isso que eu tô contando, mas não é, porque foi o Espírito Santo que nos instruiu, que mostrou, olha, isso é fofoca, tá errado. E aí então, só que eu tenho o protelado de sentar e falar para eles, uma coisa é a fofoca, outra coisa é você vir e falar, olha, o mano tá fazendo isso de errado, tu pediu pra gente não fazer assim, pra gente não agir assado, pra gente não assistir tal coisa, né? E essa questão da fofoca, só pra abrir um parênteses pra você entender o que são os filmes do Lucas Neto na Netflix. Talvez você ache, você não tem nada a ver lá no filme. Não, pra mim não importa. Eu não quero que eles assistam Lucas Neto e ponto final. Porque no filme pode ser que não tenha nada, mas daqui a pouco eles vão ter acesso a algum celular, algum YouTube, e vão começar a assistir vídeos dele, e tem muito conteúdo ali que vai contra os princípios que a nossa família segue, né? Então foi por isso, porque enfim, um deles botou o Lucas Neto, mas nem foi porque estava assistindo, estava passando, e aí ficou aberto no Netflix e estava rodando ali o trailerzinho, e aí então o outro veio e fez fofoca. Então as fofocas foram identificadas dessa forma. Reconhecer a importância do amor e da presença dos pais. Por que reconhecer essa importância? Porque você precisa ter consciência de que é importante que o amor e a presença dos pais sejam um princípio, um norte, um destino dentro da sua casa. O amor e a presença dos pais na vida dos filhos precisa ser algo rotineiro. Você precisa gerar uma disciplina, reconhecer a importância disso na vida dos seus filhos, para que você possa cumprir isso como uma disciplina dentro da sua casa. Sabe, os filhos, eles não foram feitos só para ser um braço nosso aqui no mundo, não. Eles foram feitos para ser uma geração que vai nos suceder, de sucessão, sabe? Nós vamos morrer e eles vão ficar. E o que eles ficarem e fizerem é um pedacinho de nós. É aquela sementinha que nós plantamos e que vai germinar e virar uma grande árvore. Então que nessa manhã você tenha consciência disso. Nenhum sucesso vale a pena se houver fracasso dentro da nossa casa. Tome esse lugar de posicionamento de uma mulher de valor dentro da sua casa, uma mulher que coloca a sua família como prioridade, como em primeiro lugar. Mas você não tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus é a lista, como diz o pastor Telmo Martinello. Se você tiver uma listinha ali, família, trabalho, igreja, amigos, Deus precisa ser essa lista. Deus precisa ser a sua família. Deus precisa fazer parte do seu trabalho. Deus tem que escolher o lugar que você vai trabalhar, que seja um lugar saudável, próspero e que realmente vai trazer benefícios para dentro da sua casa. Seu trabalho dentro da igreja, seu ministério dentro da igreja, Deus precisa ser esse ministério. Deus não está na lista, Deus é a lista. Deus é os seus amigos, porque os seus amigos precisam ser amigos de Deus. Então Deus é eles também. Deus não pode estar em uma lista.
Se nós estivermos listando deuses, a gente está limitando o poder dele. Não liste Deus. Deus é a lista. Guarde isso no seu coração. E permita que o Espírito Santo traga à luz aquilo que você tem negligenciado dentro da sua casa, com a sua família, para que você possa melhorar e evoluir. Porque tudo isso vai honrar e engrandecer o nome do Senhor. Você vai estar colocando Deus em primeiro lugar quando você cuidar da sua família. Quando no ordinário, no comum, lavando roupa, preparando uma comida, organizando a pia na cozinha, você vai estar honrando a Deus quando você fizer com amor. Amém? Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Essa é uma palavra extremamente pontual, então carregue ela no seu coração durante esse final de semana e compartilhe com todas as amigas que são mães, que têm filhos, que precisam ouvir dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Beijo grande. Deus abençoe.